O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou no último dia 21 de junho aos presidentes da Câmara, dos deputados federais Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre, a primeira parte da sua proposta de reforma tributária do governo federal, que prevê a unificação do PIS, PASEP e da COFINS em um único tributo resultando desta fusão, nomeado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E, se aprovado, terá uma alíquota de 12%. Hoje, no resumo com o jurista Quio Charada, presidente do IBEDAFT, na TV aberta de São Paulo, a participação especial de Marco Sintra, economista e político brasileiro, ex-deputado conhecido por ser defensor da proposta do Imposto Único e o ex-secretário da Receita Federal. Um minutinho, a gente já vai colocar no ar. Doutor Quio Charada e doutor Marco Sintra. Boa tarde aos senhores, doutor. Boa tarde, Walter. Doutor Marco, como vai também? Tudo bem? Boa tarde, que prazer enorme estar aqui com vocês, com meu amigo Yoshi e com você, que não vejo também há algum tempo já. É uma honra muito grande compartilhar esse programa aqui com o ex-secretário da Receita Federal, Marco Sintra. Doutores, agora com o projeto aí, que o terceiro projeto apresentado na Câmara dos Deputados, que é o do governo, afinal, doutor Marcos, essa proposta do governo, ela vai atender, ela vai resolver o problema da tributação? Bom, doutor eu acho que não, né? A pretexto de simplificar a legislação tributária, o governo, depois de 17 meses de ficar cozinhando o galo, resolveu mandar o projeto para a Câmara. Só que o projeto é muito complexo, contém 131 artigos e contém 53 remissões a diferentes leis em vigor. Então, ele unifica as duas contribuições e desunifica a legislação. Nunca vi um negócio desse. E depois, o senhor Paulo Guedes esqueceu que ele está fazendo uma reforma infraconstitucional, não tem nada a ver com o PEC. A PEC, sim, que inventou lá um imposto sobre operações sobre bens e serviços. Agora, uma reforma infraconstitucional tem que obedecer o figurino constitucional, e a Constituição não permite criação de contribuição sobre bens e serviços. Ele permite criação de contribuição sobre faturamento ou receita. Mas esse é um mal menor. A nomenclatura da contribuição não representa grande coisa, mesmo porque, ao definir o fato gerador, fazendo incidir sobre receita ou faturamento, o problema está resolvido. Só que nenhum fato gerador ou projeto de lei consegue definir com suas próprias palavras, faz referência a uma legislação do imposto de renda e é dinâmico por sua natureza. Então, a exemplo dos 53 diplomas legais que ele faz remissão, qualquer alteração num desses diplomas, você vai causar impacto na nova contribuição, entendeu? Então, essa nova contribuição já nasce como uma coxa de retalho, não está unificando coisa nenhuma. É muito complexo, entendeu? Agora, não sei se o doutor Marco Sintra tem alguma coisa a acrescentar. Professor, queria escutar o senhor. A sua opinião é sempre muito importante, porque a avaliação dos aspectos jurídicos de uma peça como essa é fundamental, né? Nós não podemos criar uma estrutura que acabe gerando ainda mais dúvida, mais insegurança jurídica, maior volume de novas interpretações e, consequentemente, um crescimento de contencioso e todo tipo de dificuldade. É evidente que eu não tenho a menor competência para avaliar a juridicidade desta peça, como faz o professor Prata. O que me parece é que, do ponto de vista econômico, eu posso atestar que o PIS/COFINS já era, anteriormente a esta PL 3887, não é isso? Já era um dos tributos mais complexos, um dos tributos mais difíceis de serem interpretados e um dos mais ineficientes que
povoam o nosso sistema jurídico. Existem, meu caro Walter, mais de 100 casos especiais e 2 regimes, o regime cumulativo e o regime não cumulativo dentro do PIS/COFINS. Em realidade, o PIS/COFINS é um tributo só, porque a legislação, tanto do PIS quanto do COFINS, são idênticas. É apenas uma linha diferenciada na guia de recolhimento. Teoricamente, é apenas um tributo. Mas, mesmo assim, professor Quioche, era um dos tributos mais complexos que eu tenho conhecimento. E eu lhe dou um exemplo. Existia o PIS/COFINS para a indústria automobilística, um regime diferenciado para o agronegócio, um regime diferenciado para o setor siderúrgico, um outro regime diferenciado para a Zona Franca de Manaus, outros regimes diferenciados para a indústria de petróleo e gás. Aquilo era uma verdadeira torre de Babel. De modo que a unificação numa base única, com uma alíquota única e com a eliminação de todos os regimes especiais, me parece um avanço do ponto de vista econômico. Eu não quero entrar no aspecto jurídico, como eu falei, mas do ponto de vista econômico, da operacionalidade, digamos, meramente da questão das obrigações acessórias e do entendimento do complexo tributo, ele facilita e ele simplifica. O grande problema é que, com a alíquota única, mesmo havendo uma arrecadação que mantenha constante a carga tributária bruta, setorialmente existem desnivelamentos muito fortes. Então, alguns setores terão redução de carga tributária, outros setores, como o setor de serviços, terão enormes aumentos de carga tributária, e isso, evidentemente, vai gerar muito debate, muita discussão e muita necessidade de ajustes nesse tributo, sem falar nos aspectos jurídicos que, muito propriamente, estão sendo levantados aqui agora. Professores, tem 63 tributos entre impostos, taxas. Esse aspecto, essas reformas, eles vão simplificar a carga tributária do brasileiro? Professor Quioche? Como é que é, Walter? Hoje nós temos 63 tributos, não é? Na carga tributária, e que se fala que a reforma vai simplificar tudo isso. Mas, na realidade, alguma delas vai conseguir ter essa simplificação? O brasileiro vai ter essa simplificação de tributos? Ou a gente está ainda navegando em águas estranhas? Não está simplificando coisa nenhuma. Agora, o que o professor Marcos Cinto disse, em parte, é verdade. Quer dizer, acabou com o regime diferencial, o regime especial de tributação das incorporadoras, das construtoras, dos bancos, etc., e unificou. Então, nesse sentido, é um avanço. É um avanço também quando decidiu pela não cumulatividade do tipo ICMS, que todo mundo já está acostumado, compensar ou deduzir o que foi pago na operação anterior, em vez de o sistema atual de não cumulatividade, que é base sobre base. Você vai acreditando os insumos, este ou aquele insumo. Então, dá uma confusão, o que pode gerar crédito e o que não pode gerar. Então, no caso do ICMS, a não cumulatividade não tem problema nenhum. O imposto destacado na operação anterior serve como crédito, né? E assim facilita. Só que ele meteu aí um componente complicador, entendeu? Ele diz que exclui-se da base de cálculo da nova contribuição o valor do ICMS, o valor do ISS e o valor da própria contribuição, o que, desconhecendo, ele, como economista, não poderia desconhecer a política de formação do preço. É claro que na formação do preço você vai incluir as despesas de mão de obra, a matéria-prima, a margem de lucro e todas as despesas com os tributos indiretos. Você tem que colocar no preço. Então, não há como excluir, entendeu? Então, ele está repetindo o mesmo erro que nós estamos pagando muito caro. Até hoje, o Supremo Tribunal Federal
E ninguém sabe qual é o exato valor do ICMS que tem que ser excluído da base de cálculo da PIS/COFINS, entendeu? Agora vem a ministra Carmen Lúcia lá, pegou e disse lá o mais fácil. Não, exclui-se o ICM destacado na nota. O que é que o ICM destacado na nota tem a ver com o imposto embutido dentro do preço? Nada. O destaque é só para fim de não cumulatividade, não é? Então, você pode destacar 18%, coincidentemente, ou poderia destacar 180%, 1.800%, tanto faz. Você acresce o débito, ele acresce também o crédito. Então, matematicamente, dá igual. Então, essa complicação que nós estamos sofrendo hoje, ele está repetindo nesse projeto, entendeu? Então, por isso que não há nada de simplificação. Agora, se falou mais que se vai reduzir a carga tributária, é isso? Não vai reduzir carga tributária nenhuma. Meter 12% linear para os três setores da economia é um crime, entendeu? O setor de serviço hoje paga 3,65. Você vai pagar 12, você vai pagar 8,35 a mais. Quer dizer, equivale a um aumento superior a 300% em relação ao que nós estamos pagando hoje, entendeu? Agora, a não cumulatividade favorece o setor industrial e comercial. O setor de serviço não tem nada a ser deduzido da operação anterior. Não existe uma prestação de serviço em várias etapas, assim, de prestação. Isso não existe, entendeu? Agora, na venda de mercadoria, sim, da fonte produtora até atacadista, do varejista do consumidor. Então, você vai abatendo, o que não acontece no setor de serviço. Então, subrepeticiamente, o governo está aumentando a arrecadação à custa do setor de serviço, que é o setor que está mais crescendo no país e talvez no mundo. Professor Marcos. Eu queria só complementar o que o professor Arada está dizendo, que é o seguinte, a alíquota de 12% é uma alíquota que está sendo alta e fortemente questionada, porque ela pode implicar, e existem alegações nesse sentido, de que ela pode significar um aumento de carga tributária global. E o ministro já disse que, caso se identifique que haja um aumento de carga tributária global, ele está disposto a negociar uma redução dessa alíquota uniforme. O grande problema não é nem o valor da carga tributária total, global, porque ela pode ser calibrada. O problema é como ela é distribuída entre os vários setores. O professor Quioche falou, olha, é uma carga tributária criminosa contra o setor de serviço. E, de fato, em alguns ramos do setor de serviço, haverá um aumento de até 200% ou 300%. Por exemplo, a área de educação, a área de saúde, a área de prestação de serviços pessoais, todos eles vão ter um acréscimo gigantesco de carga tributária. Isso vai significar uma enorme complicação na aprovação desse projeto. Daí, pela razão exatamente, é que se busca a chamada desoneração da folha, porque o setor de serviços, o maior componente dos seus custos é mão de obra, e mão de obra não gera crédito. Não é valor agregado e, consequentemente, não gera crédito no imposto sobre valor agregado. Eu acho que realmente esta reforma tributária proposta pelo governo Jair Bolsonaro vai enfrentar uma dificuldade muito grande, principalmente porque a sociedade não tem uma visão do conjunto do que é essa reforma. Esse é um primeiro componente, né? Foi dito que vem desoneração de folha, vem reforma do imposto de renda, vem reforma do IPI, mas o que são essas coisas? Como é que elas vão se encaixar dentro de um conjunto uniforme, dentro de um conjunto que garanta uma certa sincronia de ações e não acabe gerando contradições que podem complicar muito mais o cenário? De modo que eu vejo com assim, uma certa preocupação o andamento da reforma tributária, do ponto de vista jurídico, como o professor Arada acabou de mencionar, do ponto de vista econômico, pelos seus impactos na distribuição da carga tributária, e também do ponto de vista de timing. Quer dizer, nós estamos hoje no meio de uma pandemia, com 4 meses para terminar o ano,
com eleição municipal em andamento, de modo que eu acho muito difícil que se cumpra um calendário, como o governo pretende, de aprovar essa reforma tributária até o final do ano, para ela começar a valer já no ano que vem. Eu acho, viu, Walter, que nós vamos ter muita dificuldade. Infelizmente, o nosso sistema tributário é muito ruim, mas eu acredito que esse ano, pelo menos, nós vamos viver mais uma vez aquela paralisia que tem caracterizado o nosso governo ao longo dos últimos 30 anos, no sentido de melhora do sistema tributário brasileiro. Professor Quiochi? Bom, se for para fazer a reforma tributária este ano, porque não estou em pleno acordo, porque nós precisamos, na verdade, fazer uma reforma administrativa para enxugar tamanho do Estado, para que no período pós-pandemia a economia possa dar sinais de recuperação. Tá? Então, não é hora para ficar inventando novos tributos, ou o empresariado, no pós-pandemia, ficar se preocupando com como operacionalizar isso. Principalmente se entrar em vigor essa proposta do governo, então vai desviar não as 1.600 horas de trabalho do empresariado para cumprir a obrigação tributária, mas talvez 3.000, 4.000 horas por ano, de tamanha é a complexidade. Então, se for para fazer a proposta, tocar a proposta de reforma tributária hoje, o projeto deve ser substituído, fazer um outro bem simples, contendo no máximo 8 artigos. Para fundir duas contribuições que têm idêntico fato gerador, não precisa mais do que 8 artigos. Tudo mais, preocupação com sonegação, crime, isso daí não é matéria tributária. Isso daí existem diplomas científicos para reger essas situações. Tá? Agora, você quer simplificar? Faça tributação cumulativa, igual está na Lei 9.718, que é a legislação básica do PIS, COFINS cumulativo. Tem 8 artigos, entendeu? Não precisa mais do que isso. Agora, o que é tributo bom ou o que é tributo ruim, não é em função do regime de tributação, se é cumulativa ou não cumulativa, que vai decidir se o tributo é bom ou não. Agora, a doutrina, assim como a jurisprudência, os estudiosos, querem prestigiar a tributação não cumulativa, do tipo IVA, que está na moda no mundo inteiro. Sim, pode até ser bom para eles, aqui para nós não é bom. O que é bom para nós é um tributo que saia barato e seja fácil de operacionalizar, fácil de calcular e pagar. Não é? No tempo do IVC, não sei se o professor era naquela época, nós tínhamos uma alíquota de 6% cumulativo. Da fonte produtora até consumidor final, são 3 etapas, dava 18. Agora, meter o pau no tributo cumulativo, que cascateia em cima do contribuinte, isso é muito ruim, então nós vamos fazer não cumulativo para não incidir em cascata. Tirou a cascata e criou uma cachoeira, entendeu? E muita gente está se afogando nessa cachoeira, porque já partiu de 18% no início, quando o IVC dava 18% no final do ciclo de comercialização, no final. Então, não é o regime que vai tornar o tributo bom o tributo ruim. O tributo bom para o contribuinte é aquele barato e fácil de calcular e pagar. Então, se você inventar uma nova contribuição social unificada, com base de 4%, entendeu? Dá mais ou menos o que o governo quer, dá 12% no final do ciclo de comercialização. Então, esse seria um tributo fácil. Nesses termos, eu acho que a proposta poderia ser aprovada este ano, sem criar problemas no ano que vem, no pós-pandemia, para o empresariado em geral. Professor, sabendo que a arrecadação, a maioria é por bens de consumo, né, 50% aí é em cima disso, e a população de mais baixa renda é porque é mais agredida com isso, como é que fica essa situação de quem trabalha mais, né, quer dizer, contribui mais e ganha menos, pagando tanto tributo hoje no país? Eu queria escutar o professor Quiochi falando antes.
Bom, para resolver esse problema, enquanto os tributos diretos, como o caso do imposto de renda, você já tem a tributação é, progressiva. Né? Então, quanto maior o ganho, mais se paga. Então, resolve-se. Agora, não há como resolver a questão em relação a tributos indiretos. Né? Por isso que essa proposta do governo, ele está desonerando, não é, os produtos da cesta básica. Só que ele não está mantendo o crédito como ele está, como em relação a outros hipóteses de isenção. Não é? Então, se você não manter o crédito da cesta básica, o comerciante de uma duas, ou ele arca com prejuízo, ou ele repassa isso para o consumidor, que o preço da cesta básica vai subir. Então, esse é o problema do imposto indireto. Não há como você graduar em função da sua capacidade contributiva. Não? Professor Marcos. Olha, eu quero até aproveitar a fala do nosso querido professor Klaus Charada, no sentido de mudar um pouco o tom do debate. Né? Eu acho que a intervenção feita pelo professor Arada, ela é absolutamente pertinente quando ele questiona se de fato nós estamos simplificando, se de fato nós estamos criando um sistema tributário de baixo custo, com pouco contencioso, com uma legislação enxuta, clara, objetiva, que não dê margem a um gigantesco contencioso. E ele propõe praticamente um sistema que fuja desta visão que hoje virou um grande modismo de que o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, é o melhor tributo que existe, etc, etc. Bom, eu acho que ele tem absoluta razão. Eu sempre defendi, professor Arada, o senhor sabe disso, uma simplificação ainda mais radical do que simplesmente manter o PIS/COFINS como ele existia originalmente sobre faturamento, sobre receita. Né? Era um tributo cumulativo, sem dúvida alguma, mas de enorme simplicidade. O regime cumulativo do PIS/COFINS não tem contencioso nenhum, não tem nenhuma questão rolando no CARF, na justiça, com relação ao cumulativo. É simplesmente uma conta de vezes. Pega o faturamento, multiplica pela alíquota e pronto, e paga-se. Não há interpretação alguma com relação à cobrança desse imposto. Eu ia um pouco além. Eu propunha um tributo sobre a movimentação financeira, porque a movimentação financeira ela abarca não só os valores faturados, mas inclusive aqueles valores que inclusive nem faturados são. Pega a economia informal, pega o subfaturamento, pega a nota fiscal espelhada, pega toda a corrupção, a ilegalidade. Então, eu acho, e aí nós estamos mudando um pouco o foco do debate, que toda a estrutura tributária que está sendo proposta hoje, seja pelo governo, seja pela PEC 45, seja pela PEC 110, é uma visão que, de acordo com o professor Arada, e eu concordo com ela, deveria ser questionada. Será que não existe uma outra coisa diferente e que seja mais simples, mais ágil, mais fácil? Eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Infelizmente, parece que o consenso, a sabedoria convencional, o paradigma aceito por todos os tributaristas e uma boa parte dos economistas, é de que nós devemos seguir a boiada. Nós devemos fazer como os países da Europa fazem, como os países avançados fazem, e não criarmos uma estrutura tributária que seja ajustada à nossa própria realidade, que é o que eu defendo quando eu falo na proposta do imposto único, que nem precisa ser completamente único, não. A ideia do imposto único é simplesmente unificar, simplificar, automatizar a cobrança.
Nesse sentido, eu quero parabenizar o professor Arada, porque ele está botando o dedo na ferida. Ele está simplesmente questionando tudo que está aí. Eu estava cingindo as minhas observações ao que está sendo posto na mesa. Ele questiona até o que está sendo posto na mesa. E eu concordo com ele. Eu acho que é um debate mais rico e é um debate que nós deveríamos iniciar. Eu, aliás, estou vendo aqui na apresentação que o professor Arada está presidindo um instituto que vai discutir questões tributárias. Eu acho que esse instituto, professor Arada, me permita essa sugestão, deve ser o precursor, o locus para se estar discutindo questões tão inovadoras quanto essa que ele levanta. Porque hoje é um tabu. Não se pode falar em propostas inovadoras porque os tributaristas convencionais, os economistas ortodoxos, não, eles não querem mudar o paradigma hoje vigente. Então, eu quero parabenizar. Eu espero que esse instituto tenha condições de questionar a base do sistema tributário que nós temos hoje. Obrigado, professor Marcos Sintra. Na verdade, o Instituto já vem colaborando, fazendo sugestões de diversas propostas legislativas. Aquela proposta legislativa de tributar distribuição de lucros e dividendos, conseguiremos parecer contrário, mandamos lá para o presidente Rodrigo Maia, e o projeto está em vez de ser aprovado, não sei se vai aprovar ou não. Seria um desastre. Vai tributar 10% na pessoa jurídica e 20% na física. Vai ser o maior imposto do planeta. Nos países que mantêm a dupla tributação física e jurídica, a soma das alíquotas não chega a 15%. Entendeu? Agora, aqui, só de pessoa física vai 20%. Quer dizer, é melhor não trabalhar mais, né? Cruzar os braços. Agora, eu concordo com o professor Marcos Sintra com essa proposta de tributação sobre movimentação financeira para substituir o PIS/COFINS, entendeu? Porque aí o contribuinte se livra da carga de serviços, porque aquilo lá é arrecadado pela rede bancária e o contribuinte não tem que ficar fazendo cálculo, coisa nenhuma, entendeu? E acaba com a discussão no judiciário também. Então, nesse sentido, não precisa ser necessariamente único, né? Mas substituindo esses tributos complicados pelo regime de pagamento, né? Nos bancos, eu acho que seria um grande avanço em termos de diminuição da carga burocrática que está enterrando o empresariado brasileiro. Falando em tributo diferente, doutores, eu vi uma manifestação no site do professor Marcos Sintra falando sobre essa questão da CPMF e o tributo, entre aspas, digital. Afinal, é igual ou não é essa situação? Porque hoje todo brasileiro trabalha pagando tudo pela internet, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, viu, Walter? Ninguém sabe. O que acontece é o seguinte, a minha interpretação. O nome CPMF ficou um nome satanizado, demonizado, virou palavrão. Injustamente, porque foi um imposto que funcionou durante 12 anos no Brasil, não teve contencioso algum, não tem custo, gerou uma arrecadação que foi a base de sustentação do Plano Real, no ajuste fiscal durante o Plano Real. Só que, por razões políticas, ele acabou estando no centro de uma luta entre o governo do PT e a oposição, quando ele foi, então, extinto em 2007. E foi uma batalha política muito feroz que acabou incutindo na mentalidade da população a questão da cumulatividade, que ela é péssima, que é um imposto injusto, que é um imposto que iria levar à dolarização da economia, etc. Nada disso aconteceu durante 12 anos. Então, esse é um tributo que o governo tem medo de falar. Walter, você sabe, eu estive na Receita Federal e a razão pela qual eu fui exonerado da Receita é porque eu tive
a honestidade de dizer que estava, sim, analisando um tributo semelhante à CPMF. O espírito era diferente. Nós não queríamos implantar esse tributo para aumentar a carga tributária, porque nós achamos que a sociedade brasileira não aguenta mais. E concordo com o professor Arada, quando ele diz que temos que ter a reforma administrativa também, para abaixar a carga tributária. Mas eu falei nesse imposto e fui exonerado. Por quê? Porque não se pode falar num imposto sobre movimentação financeira. Isso é pecado. E então começa a se usar subterfúgios, um imposto digital, um imposto eletrônico, um microimposto. Agora, o que é, ninguém sabe. Vamos ver o que é que o governo vai apresentar agora, mas uma coisa eu digo, enquanto eu estive lá, era um tributo, sim, muito semelhante na forma à antiga CPMF, porém totalmente distinta no seu espírito. O Roberto Campos é que usou uma expressão muito interessante quando ele viu a ideia do imposto único se transformar num imposto a mais. Ele falou, é um uso indevido para um tributo muito especial. Seria a mesma coisa que se usar um florete de esgrima para cortar grama. É a expressão que ele utilizou. A CPMF está fazendo este papel quando foi criada como um imposto a mais, sendo que ela foi concebida para ser um imposto substitutivo de outros. O senhor faz falta. A CPMF foi combatida porque era um imposto a mais além daqueles que já existiam. Como foi questionado que não poderia vincular o produto da arrecadação à saúde, então o ministro da Saúde da época falou, isso é muito fácil, vamos mudar o nome. Em vez de imposto sobre movimentação financeira, põe a contribuição sobre movimentação financeira. Aí o ministro do Supremo falou, agora sim, agora está certo, entendeu? Então, mas o povo estava reclamando contra esse imposto, ou contribuição, porque era muito simples, né? Não havia debates jurídicos. A única questão que foi levada ao Supremo Tribunal Federal foi quando o secretário da Receita Federal de então resolveu tributar as aplicações financeiras dos estados e municípios. Então, aí o Supremo falou, não, isso é imunidade recíproca, você não pode. Então, foi a única questão. É a DIN 939, relator o ministro Sidney Sanches, e lá foi proclamada a tese que a imunidade é um direito fundamental que não pode ser revogada, entendeu? Mas, fora isso, não houve problema nenhum. Agora, o senhor Paulo Guedes, que ele concordou com a exoneração do secretário Marco Cintra, por ter falado do CPMF, ele, segundo penso, ele sempre foi defensor do CPMF, sempre foi. Então, achei estranho essa exoneração. Entendeu? E agora ele vem querendo implantar a CPMF com uma outra roupagem, né? Em vez de ser sobre movimentação financeira, é sobre movimentação digital. Não é que ele diz que confundir uma coisa com outra é má fé, é coisa de ignorante. Não é, é a mesma coisa, entendeu? Então, é difícil de entender as pessoas que falam uma coisa e fazem outra, né? Professor, com a sapiência de vocês, aí, indo, gente, para o final do programa, antes de falar do final do Dia dos Pais, né? Então, o brasileiro tem esperado há anos, qual seria realmente a reforma tributária que atende aí? Eu sei que é uma pergunta complexa, mas o brasileiro espera só há anos essa resposta, né? O que é atender melhor ao nosso povo, doutores? Quer falar eu dizia lá para o secretário Marco Cintra, no tempo que ele estava no cargo, que a reforma tributária tem que ser fundamentalmente centrar na legislação ordinária. A Constituição, ele não complica tanto o sistema tributário nacional, é um modelo, né? Protege os direitos e garantias individuais do contribuinte, não é? Agora, o que está complicando é a legislação ordinária, que muda toda hora, entendeu? A legislação do PIS/COFINS cumulativo, você acorda sempre com uma nova norma, entendeu? Isso daí não há contribuinte que consiga dar cumprimento a todas essas normas que são publicadas em escala industrial. Não é? Para cada lei tem vários decretos, cada decreto tem 30, 40 instruções normativas. Então, eu faria uma reforma no nível infraconstitucional,
né? Mexendo apenas com a legislação ordinária e proibindo mais que uma regulamentação por decreto de uma lei, e mais de uma regulamentação por instrução normativa, ato declaratório, etc., por cada decreto. Entendeu? Dá tempo para o contribuinte respirar. Mal a instrução normativa passou a entrar em vigor, no dia seguinte já está alterando parcialmente. Então, não é possível. Isso daí que está infernizando a vida do contribuinte. Então, a reforma tributária seria no nível infraconstitucional e, na Constituição, apenas reformas pontuais. Remover aqueles pontos que está gastando 70%, 80% do tempo do Poder Judiciário, como incluir o valor do tributo na sua própria base de cálculo, está dando uma confusão dos diabos. Exclui-se ICMS, agora exclui-se ISS, agora o próprio valor da contribuição. Aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo mandou excluir da base de cálculo do ISS todos os tributos federais. Eu perguntei para o desembargador, como é que se faz isso, desembargador? Ele falou, não tenho a menor ideia, entendeu? É tudo assim. Então, eu proibi isso daí, proibir medida provisória em matéria tributária, fica mudando a legislação da noite para o dia, entendeu? Isso traz insegurança jurídica, não é? Definir o fato gerador da contribuição social no Código Tributário Nacional, na lei complementar. E como não tem isso, tudo quanto é tributo, taxa, imposto declarado inconstitucional, ressurge com a roupagem de contribuição social. Contribuição social é um tributo vinculado a uma finalidade que ensejou sua criação. Se não tem uma finalidade vinculada, então é imposto, e serve para custear serviços gerais do Estado. Entendeu? Então, a reforma seria nesse sentido. Entendeu? Professor Marcos. Olha, eu vou usar o famoso termo do Martin Luther King, quando diz, eu tenho um sonho. Eu tenho, sim, há 30 anos eu sonho com o que eu chamo de imposto único. É um imposto que iria no limite da simplificação e seria, sobretudo, um imposto ajustado à nova tecnologia do mundo digital, que cada vez mais está perdendo materialidade, está se tornando uma economia intangível, uma economia que se deposita nas nuvens, ela não circula mais por átomos, mas sim por bits and bytes. Enfim, eu acredito que um tributo sobre movimentação financeira é um tributo moderno. Algumas pessoas vão dizer, mas isso é um sonho, e realmente nós estamos longe de poder atingir este desiderato. Contudo, eu acredito que deva ser uma direção, uma diretriz para que as pessoas possam seguir, sabendo que às vezes nunca vão chegar lá, no final. Os navegadores, antigamente, eles se orientavam pelas estrelas, mas sabiam que nunca chegariam à estrela, mas olhavam as estrelas na sua orientação. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer, simplificar. E eu queria dizer, então, para você, Walter, respondendo muito objetivamente a sua pergunta, qual é a reforma tributária ideal? Eu vou lhe propor uma. É a do Imposto Único Federal. Existe um projeto que está na Câmara dos Deputados, é uma emenda à PEC 45, de autoria do deputado Luciano Bivar, e que propõe um Imposto Único Federal. O que é esse modelo? É um modelo onde existirá no governo federal, não é uma reforma nacional, apenas do governo central. Ele mantém apenas o imposto de renda, pessoa física e jurídica, que seria um imposto para, digamos, reequilibrar a distribuição de renda no país, tributar de forma razoavelmente progressiva quem tem maior capacidade contributiva, e um segundo imposto, que seria um imposto à movimentação financeira apenas, só. Não haveria outra base tributária, seria um imposto único federal. Para mim, seria um imposto ideal neste momento. É muito distante esse imposto de ser muito difícil de ser atingido? Eu acho que não. Basta
Porque hoje, se nós pegarmos o imposto de renda, pessoa física e jurídica, e somarmos com o PIS/COFINS, isso representa 90% da arrecadação federal. Seria, então, simplesmente unificar todos os demais tributos num tributo sobre movimentação financeira e aperfeiçoar, melhorar, simplificar o imposto de renda, pessoa física e jurídica. O professor Arada poderia ajudar nesta simplificação e aperfeiçoamento desse imposto, e teríamos aí sim uma reforma tributária que, do meu ponto de vista, seria atingir este sonho, se não plenamente, muito de forma bastante significativa para a sociedade brasileira. Olha, Marco, se eu entendi, a sua proposta é imposto único federal só, né? Mantém a competência tributária dos estados e municípios, o estado fica com o ICMS. Eu estou de pleno acordo. De pleno acordo. Tem o PEC 45, que acaba com a forma federativa do Estado. Ele pega o imposto ICMS, pega o ISS, centraliza tudo na mão da União e ainda prevê prazo de 50 anos para consertar o estrago em relação à perda de arrecadação do ICMS. Se está prevendo a perda de arrecadação, o estrago, então por que está fazendo o estrago, né? Então não tem sentido. 50 anos vai virar guerra de 100 anos. O senhor tem absoluta razão. E, primeira coisa, esse projeto, ele é um projeto que foi apresentado pelo deputado Luciano Bivar, não é projeto meu. Ele está inspirado, evidentemente, nos meus trabalhos, nos meus estudos, e eu, enquanto estive na Câmara dos Deputados, apresentei também um projeto de imposto único federal muito semelhante a esse, que é a PEC 474, né? E que está engavetada e que por alguma razão não foi para... Alguma razão não, eu entendo perfeitamente que tem muita gente que não quer simplificar. Mas a sua observação é absolutamente exata, pertinente. Hoje é uma insensatez se apresentar um projeto de reforma tributária que atente contra o princípio federativo. Há juristas, professor Arada certamente pode ser um deles, que dizem que isso é inconstitucional, que fere o princípio federativo com a cláusula pétrea da Constituição. Há outros que dizem que não, que é constitucional, se for através de uma PEC, etc. Mas uma coisa eu garanto, eu não posso dizer se é ou não constitucional, mas vai judicializar sim. Vai judicializar. E será uma enorme confusão. Eu não vejo prefeitos e governadores abrindo mão das suas competências tributárias. Nós temos um princípio de federalismo fiscal que já dura mais de 100 anos. Isso não se muda assim de uma hora para outra. Então, o que eu proponho é um imposto único federal. Deixa os estados aperfeiçoarem o seu sistema tributário, que precisa ser aperfeiçoado, os municípios também, mas cada um na sua área de competência, pelo menos a curto prazo. Futuramente, quem sabe, se pode até questionar o princípio federativo, mas não é hora para fazer isso agora, não. É só pela Assembleia Nacional Constituinte originária, que a cláusula pétrea não pode ser alterada por poder reformador, né? Professores, até tiro um fôlego, tanta sapiência, não quero nem ficar interferindo, é muita informação boa. Faz falta o doutor Marcos Sintra lá, viu? Não, mas essa ideia do Imposto Único Federal é genial, genial. Nós nos livraríamos de, seguramente, 90% do tempo tomado do nosso Poder Judiciário. Professor Arada, nos convide, a mim e ao deputado Luciano Bivar, para irmos ao Instituto fazer a apresentação desse projeto. Vai ser um prazer enorme. Pois não, farei sim. Deixa acabar a pandemia. Vamos fazer online, professor. Fazemos online. Podemos fazer, sim. Podemos fazer. Eu vou conversar no dia 17, vou fazer uma live aí com 5 tributaristas para exatamente colher subsídios para oficiar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre esse projeto de unificação, que está unificando contribuição e está desunificando a legislação. Quer dizer, não dá para entender. Entendeu? Professores, agora no finalzinho do programa, a gente, mudando um pouco o assunto, mas é o primeiro Dia dos Pais com uma cifra tão alta de tudo que está acontecendo no mundo, né, no Brasil em especial, né? A gente está chegando a 100 mil pessoas vítimas de Covid. O
queria uma mensagem de você, já que a gente está passando ao vivo, né, e vai passar antes do Dia dos Pais, para esses pais batalhadores que estão aí, às voltas, né, de receber, de pagar imposto, viver num Brasil que está tão difícil. Pois é. Né, o que podemos falar é que precisamos ter fé, ter uma esperança e de vermos superado essa pandemia que está infernizando a vida dos nossos companheiros, nossos amigos, dos nossos parentes. Está todo mundo num estado de pânico, porque não se sabe quando é que virá essa vacina. Estão falando em novembro, outros falam em ano que vem, entendeu? Então, isso está trazendo desespero para muita gente, principalmente para famílias menos abastadas, que teriam que ficar num isolamento social. Você imaginou 5, 6 membros da família num apartamento de 50 metros quadrados? Né? Não como eu, como o senhor Marco Cinto, que pode ficar num espaço mais amplo, então poderia até suportar esse isolamento social. Mas é muito ruim, então precisa ter muita fé, muita esperança para você manter a sua sanidade, né? Sanidade mental. Professor Marcos. Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma tragédia, e eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma situação de um filme de ficção científica, que há 10 anos atrás nós assistiríamos até como um mecanismo de diversão, mas que infelizmente se tornou realidade. É uma tragédia humana, só no Brasil já são 100 mil mortos. De modo que eu quero fazer minhas as palavras do professor Arara: temos que ter fé e temos que acreditar na ciência, temos que acreditar no conhecimento humano, na chegada da vacina, para que possamos retornar à vida que tínhamos anteriormente. Eu costumo dizer, às vezes, para as minhas filhas, né, que nós éramos felizes e não sabíamos. Quando poderíamos imaginar viver o que estamos vivendo hoje? Então, é ter esperança, acreditar que o futuro será melhor, que nós vamos superar isso, e rezar por aqueles que, infelizmente, não tiveram saúde ou idade para ver tempos melhores chegando, e que sucumbiram frente a esta tragédia humanitária que nós estamos vivendo. Portanto, aos pais, eu só posso desejar, e eu sou um pai, desejo muita força e muita perseverança para superarmos esse momento e continuarmos uma vida minimamente normal, seguindo os ditames, né, de uma boa convivência, de uma vida familiar que hoje nós estamos valorizando, quem sabe, mais do que valorizávamos no passado, agora que nós estamos vendo as restrições que estão sendo feitas a ela. Eu desejo felicidades a todos os pais no próximo domingo. Professor Quioche, professor, vai ser uma honra. Vivi para ver uma entrevista dessa, eu adoro escutar você. Queria agradecer muito, professor Quioche. E eu desejar, a gente está encerrando o programa, professor, não sei se alguém tem, o senhor tem mais alguma colocação antes, mas desejar feliz Dia dos Pais dos dois. Parabéns para todos nós. Todos nós somos pais, né? Agora somos avós também, né? Eu agradeço. Infelizmente, a gente está convidando o professor Marcos Cida, né, professor Quioche, para participar dos nossos bate-papos aí de sexta-feira. Né? Então, essa live do dia 17, é que eu não tenho o e-mail do professor Marcos Sinter, mas depois você me passa, eu dou o link para ele assistir, e numa outra oportunidade, vamos debater esse projeto do Imposto Único Federal, que me parece muito importante e muito apropriado para o momento. Professor, eu que agradeço muito. Um feliz Dia dos Pais para quem nos vê pela internet, para quem nos vê pelo Canal 9. Um abraço, obrigado, professor Marcos Cida, de estar aqui com a gente. Professor Quioche Arara, meu carinho eterno, o senhor está sempre acompanhando a gente. Um abraço a você. Satisfação é minha. Obrigado.